eu não quero colocar terror na cabeça do torcedor do Ceará. Ó, vai cair pra Série B. Meu Deus do céu, bateu o desespero. É um sinal de alerta gritante. Ó, apaga o incêndio que tá tudo pegando fogo. Não é isso. O ponto da minha análise nos últimos 2, 3 vídeos para projetar o Ceará não é falar que o Ceará vai cair para a Série B, não. Mas é olhar para a tabela de classificação e a gente projetou aqui nessa última rodada um cenário apocalíptico, né? O Ceará poderia terminar a rodada na 16ª colocação, se tudo desse errado. Vamos lá, o Atlético Mineiro vencendo do Mirassol por 3-0, 4-0, o Atlético Mineiro passaria o Ceará na tabela de classificação. Mas o Atlético Mineiro venceu por 1-0 a equipe do Mirassol. Ok, chegou a 28 pontos, tá com a mesma pontuação do Ceará. Ok, o Vasco venceu na rodada em São Januário 2-0 contra o Cruzeiro. O Vasco subiu 2 posições e passou inclusive o próprio Ceará. O Grêmio venceu na rodada do Vitória por 3-1. Ok, a galera pontuando. O Internacional, até o segundo tempo, estava vencendo por 1-0. O Inter estava chegando a 30 pontos, passando o Ceará. O Santos ontem, até os 30 do segundo tempo, estava vencendo do Red Bull Bragantino, de virada por 2-1. O Santos estava indo a 29 pontos, passando o Ceará na tabela de classificação. Então, em alguns recortes dos jogos, o Ceará estava caindo para a 15ª colocação, assim, pegando o recorte dos jogos de domingo e do sábado também. E eu não quero colocar o terror que o Ceará vai cair para a Série B, não. Sabe por quê? Porque a galera do Z4 é ridícula, pô. O Juventude é o 17º colocado com 22 pontos, subiu uma posição porque empatou contra o Internacional. Mas assim, a pontuação do 17º, antes de começar a rodada, era de 22 pontos. Ao término da rodada, vai continuar com 22 pontos. Então assim, na prática, o Ceará perdendo para o São Paulo hoje, a diferença para o 17º vai continuar a mesma. 6 pontos de diferença. E se o Ceará empatar, vai a 29. Aumenta para 7 pontos. Se o Ceará ganhar hoje, eu cravo. A Série B está sacramentada. É Juventude, Vitória, Fortaleza e Sport. Heitor, por que você está falando que vai esperar o jogo do Ceará para de fato decretar todos do Z4? Vamos lá, mais uma vez. Para mim, o Z4 está definido. Só que Série A, futebol, a gente não pode duvidar do esporte chamado futebol. Não pode duvidar, cara. Tudo pode acontecer. A gente já viu cenários malucos acontecendo na Série A. Um Fluminense virtualmente rebaixado, conseguiu escapar. Lá naquela época do Coração Valente, Guerreiro Tricolor, Washington é matador. Ou foi de Fred, né? Cara, que o Fluminense ganhou do Coritiba, teve aquele quebra-quebra lá no Couto Pereira. Enfim, a gente já viu Fortaleza na lanterna da Série A em 2022. Terminar o campeonato no primeiro turno inteiro, basicamente. Terminar o campeonato no G8. Então, a gente não pode duvidar do esporte chamado de futebol. Mas assim, mais uma vez, gente. O único time que eu enxergo possibilidades de se afundar, de, começar um penhasco absurdo de resultados, de desempenho e de sequência difícil que o Ceará vai ter, que o time vai ter, é o Ceará, pô. Vai pegar o São Paulo e o Vitória fora de casa agora. Se o Ceará sai desses próximos 2 jogos com 3, 4 pontos, aí de fato a Série B está sacramentada. Porque assim, o Santos pode cair para a Série B? Pode, cara, mas eu acho que não vai. Tem time e bola agora com o Voivoda suficiente e uma projeção de rodadas suficiente para ficar na Série A, pô. Veja só, a projeção hoje do Juventude, que tem 22 pontos em 24 jogos, é de 30% de aproveitamento. Vou traduzir para vocês. Para um time ficar na Série A, ele precisaria fazer uma média ali de 36 pontos, pô, para ficar na Série A. O Ceará hoje, se ganhar o jogo, vai a 31, já ficaria a 5 pontos de escapar da zona do rebaixamento. Então o sarrafo de quem tá lá na zona do rebaixamento é muito lá embaixo. Não é à toa que você olha para as probabilidades de rebaixamento, daqui a pouco a gente alonga um pouco mais de debate sobre isso. Olha a disparidade do 17º para o 16º. O Juventude, pela UFMG, tem 65,8% de chance de cair para a Série B. O Santos tem 17%, pô. A disparidade é de quase 50 pontos percentuais. É muita coisa. O abismo é surreal. A diferença do Ceará para o 17º, que é o Juventude, é mais de 50 pontos percentuais. É de 53 pontos percentuais aproximadamente. Então, assim, o Ceará, a tendência é que fique na Série A.
Não porque tem um ótimo elenco, não porque joga um ótimo futebol, nada disso. É porque a régua e o sarrafo do Z4 é ridículo. Então, assim, dito isso, é bom somar pelo menos 2 pontos aí contra o São Paulo e contra o Vitória. Ou pelo menos, perde do São Paulo e empata com o Vitória. Porque se tu perde pro São Paulo e perde pro Vitória, a tua diferença que hoje está em 6 pontos pode cair para 3 ou para 2. Dependendo da combinação de jogos aí do Vitória, do Juventude, do Fortaleza, eu não sei o que vai acontecer daqui para lá. Então é bom pontuar, é bom não ficar perdendo jogo atrás de jogo, empatando, perdendo, empatando. Porque uma hora, essa diferença que tá em 6, 7 vai cair para 5, 4, 3. Daqui a pouco tu pode entrar na zona do rebaixamento. Já falei. É o único time que eu enxergo possibilidade de cair para a Série B do G10 para baixo é o Ceará, tá? Por tudo que eu já falei aqui nos últimos vídeos. Bom, dito isso, vamos voltar aqui agora para as probabilidades, né? O Sport com 95,7% de chance para cair, é famoso, só é questão de tempo. O Vitória 80,4%, ocupou a posição do Fortaleza, e eu concordo com esse tipo de análise. O Fortaleza caiu ali a probabilidade de queda para 73,3%, rodada passada estava com 81,4%, caiu quase que 10 pontos percentuais, porque venceu na rodada, e diminuiu a distância aqui para o 16º colocado. A distância agora é de 6 pontos. Antes de começar a rodada, estava em 7. Não foi uma grande diferença da diminuição não, mas beleza, um pontinho ali de diferença que o Fortaleza ganhou, né? Então, beleza, menos mal, melhor, né? Óbvio. Poderia ser um cenário pior se o Santos vencesse, porque a diferença ia ficar na mesma, de 7 pontos. Seria bizarro, né, velho? Cara, o sarrafo tá muito lá embaixo, velho. Da galera do Z4, o sarrafo é simplesmente ridículo. Pro Fortaleza escapar, é o que a gente falou, vai ter que ganhar de São Paulo no Castelão, vai ter que pontuar contra o Juventude, depois vai ter que ganhar do Vasco. Só que olha o desempenho do Fortaleza, eu não consigo enxergar isso não, o desempenho é ridículo. Pelo menos foi ridículo contra o Sport no jogo todo, e contra o Palmeiras jogou bem só o primeiro tempo. Então, acho que ainda é muito pouco para projetar uma ascensão do Fortaleza ao ponto de sair do Z4. Mas, para mim, o Fortaleza é o favorito a ficar em 17º colocado. Favorito. O Fortaleza, eu acho que ele vai ter chances até as últimas rodadas. O Juventude e o Vitória, eu tenho mais dificuldades em crer nisso. Mas enfim, até porque o Fortaleza tem um jogo a menos em relação ao Vitória, né? Se pontuar nesse jogo a menos, já pode passar o Vitória pelo critério de número de vitórias aqui, né? Fortaleza tem 5, o Vitória tem apenas 4 vitórias em toda a competição. Bom, voltando. O Juventude tem 65,8, também tá naquele cenário, porra, bem difícil de se projetar uma permanência. Mais um jogo sem saber o que é vencer. Na próxima partida vai enfrentar o Atlético Mineiro na Arena MRV. Deve mais uma vez perder ou empatar no máximo. Depois o Juventude aí pega no confronto direto Fortaleza. Aí o Juventude tem que vencer de todo jeito. Ponto. Não tem muito mistério. Cara, é um cenário de uma areia movediça desgranhenta, viu? Essa é que é a realidade. Os 4 que estão na zona vai ter que, porra... O Sport já era, né? Mas o Vitória, o Fortaleza e o Juventude vai ter que batalhar muito pra tentar sair dessa zona incômoda. Mas é aquilo, né? Tu ganha um jogo que ninguém projeta, a tua chance de 80 cai pra 60, 50. E o time do 17º perde, aí sobe de 17 pra 30, 35. Então, é aí o jogo a jogo, né? Não tem muito pra onde correr. O Inter tá com 16,8% de chance pra cair, Corinthians 14,7%, Ceará 12,2%, Atlético Mineiro 7,1%, Vasco da Gama 7% e por aí, pelo amor de Deus, né? Não vai cair, esquece isso aí. É o que eu tô falando. Torcida do Vitória, você que ainda acredita, torça pro São Paulo hoje. Torcida do Fortaleza, naturalmente você já vai torcer pro São Paulo, né? Redobrem seus esforços e as suas energias pro São Paulo vencer o jogo hoje. E isso vale também pro Juventude. E obviamente pro Sport também. Pra quem ainda acredita e tem um fio de esperança nisso aí. Bom, dito tudo isso, meus amigos, a rodada como um todo, só pra trazer aqui pra vocês o compiladão, né? Nenhum time, basicamente do G12 para baixo, perdeu, né? Dessa galera que circula aqui fora da zona do rebaixamento. O Corinthians, agora ele faz parte do G12, mas antes de começar a rodada ele não fazia parte do G12. O Grêmio venceu, o Vasco venceu. Eram times que estavam do G12 para baixo. Aí você tem o Atlético Mineiro que venceu, o Inter empatou, o Santos pontuou e aí o Juventude pontuou também. Da galera da zona mais afundada ali, o Sport perdeu, mas o Fortaleza ganhou no confronto direto e o Vitória acabou perdendo seu jogo. Bom, sobre o Santos, gente, só para trazer aqui para vocês os gols da partida, o Santos é até atrás do placar, né? Com bom passe de John, bola na esquerda, passe para... Pô, esqueci até Lucas Barbosa, né, ali do ex,
Ele mete a cavadinha por cima de Gabriel Brazão, 1-0 Bragantino. Nesse momento, porra, torcida do Vitória comemorou, né? Aqui, ó, porra, isso. Ainda bem que você vai continuar estagnado ali com 26 pontos próximo da zona do rebaixamento minimamente. Mas o Santos empata e vira no segundo tempo. O Santos não fazia um mau jogo não, viu? Não tava fazendo um jogo ruim. Mas tomou 1-0. É futebol, né, meu amigo? Futebol não é uma ciência exata. E o Santos consegue fazer o gol de empate com Lautaro Dias numa boa troca de passes. Guilherme estica a bola no fundo para Souza. Ele faz o arco por baixo de forma rasteira na grande área. E Lautaro Dias escora para fazer 1-0 Santos. Primeiro 1-1 Santos, na verdade, né? Primeiro gol do Lautaro Dias com a camisa do Santos. Bom jogador, tá? Vem agregando. Vem contribuindo com passe, com gol. E ontem fez gol e deu passe para o segundo gol. No bonito gol de Barreal também. Vou até trazer aqui para vocês a virada do Santos. Nesse momento é um jogador de muita velocidade, né, Lautaro Dias? É um jogador de muita explosão. Nesse momento, o Ceará estava caindo mais uma posição na tabela de classificação. Lautaro carrega, solta um belíssimo passe para Barreal, que com frieza corta para a esquerda, corta para dentro e finaliza na saída de Cleiton. 2-1 Santos. Aí a torcida do Ceará tava coçando a barbinha. Porra, bem que Heitor tava certo. Olha aí o Ceará caindo mais uma posição. O Ceará tem uma pontuação quase de 16º lugar, gente. É a realidade. Você olhar pra tabela que você vai chegar nessa conclusão meio óbvia. E aí, beleza. Só que o Bragantino, pra alegria da torcida do Ceará e de todo mundo que tá ali brigando pra não cair com maior desespero, com maior, vamos dizer assim, preocupação, comemorou. Esse gol de Pedro Henrique aos 32 minutos do segundo tempo. Na cobrança de escanteio, Pedro Henrique, sozinho na grande área, desviou para fazer 2-2. E terminou assim a partida, tá? Bom, régua passada nisso, vamos falar rapidamente agora sobre São Paulo e Ceará no Morumbi. Antes disso, Montenegro Cargas de Treinação aqui a todo vapor. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Vambora, rapaziada. Primeiro, histórico de São Paulo e Ceará no Morumbi. O Ceará só venceu um jogo na sua história, lá em São Paulo, contra o São Paulo, que foi na Copa do Brasil em 2015 por 2-1. Tirando isso, basicamente só dá São Paulo. Olha essa sequência aqui de 74 até 2011. Eram basicamente 7 vitórias consecutivas de São Paulo. Aí o Ceará quebrou essa sequência, mas aí depois o São Paulo, de 2018 para cá, voltou a me dar uma sequência de jogos sem saber o que é perder para o Ceará. Venceu em 18, 19, empatou em 21, 21, 22 e venceu em 2022. Nos últimos 6 jogos são 3 empates e 3 vitórias para o São Paulo. Todas elas por um placar magro, né? 1-0, 1-0, 1-0, aí 2-2, 2-2, 1-1, 1-1. Então são sempre jogos bem difíceis para o Ceará e automaticamente para o São Paulo também, que nunca teve facilidade para vencer o Vozão. E aí o detalhe, né, gente? Vamos para as prováveis escalações. O São Paulo, ele estava poupando peças, jogou com o Sub-20 contra o Santos agora recentemente na Série A e perdeu o jogo. Jogou com o Sub-20 barra reservão, barra poucos titulares contra o Sport na Ilha do Retiro e empatou o jogo, estava perdendo até os 47 minutos do segundo tempo. E por que eu tô trazendo esse histórico? Se você analisar aqui a sequência recente do São Paulo, é um time instável, né? Ganha, perde, perde, ganha, empata. Porque tava poupando muitas peças para jogar Libertadores. Mas já caiu na Copa do Brasil, caiu agora há pouco na Libertadores para a LDU e agora vai focar 100% apenas na Série A. E eles estão mordidos. Vai querer dar a resposta hoje contra o Ceará. Vai querer vencer o jogo para chegar a 38 pontos e beliscar essa vaguinha aí pelo menos na pré-Libertadores. O ano para o São Paulo praticamente acabou. O que resta para o São Paulo, de fato, é pegar essa vaguinha no G6 ou pelo menos ficar em 7º colocado e conquistar a vaga para a pré-Libertadores se abrir mais uma vaga. E acredito que vai abrir mais uma vaga com o desenrolar da temporada. Algum campeão de Copa do Brasil aí deve figurar no G4 ou campeão da Libertadores e aí automaticamente abre pelo menos mais uma vaga, tá, gente? Então assim, qual vai ser a resposta do São Paulo de fato? Vai voltar a jogar um grande futebol como estava jogando na Série A? Pra quem não se lembra, quando o Crespo assumiu, o São Paulo tava aqui, ó. 15º, 14º por volta disso. Crespo assumiu, o São Paulo foi emendando uma sequência absurda de vitórias.
Em determinado momento, São Paulo tinha a melhor campanha, ou era a segunda melhor campanha no pós-Copa do Mundo. Só que aí voltou a oscilar agora, porque focou também em Libertadores, e aí foi perdendo pontos naturalmente. Então assim, velho, o São Paulo tem um time bem melhor do que o Ceará, não tem comparação. Joga com o apoio do seu torcedor no Morumbi, se bem que a torcida do São Paulo tá chateada com o clube, tá vem de uma ressaca de uma eliminação contra a LDU, que não é lá essas coisas todas. E perdendo o jogo no Morumbi, inclusive. Então é um time que apresenta instabilidade, cara. Mas ainda assim, tem um time bem melhor do que o Ceará. Bom, São Paulo deve ir com Rafael, Arboleda, Alan Franco e Sabino, no 3-5-2, né? Bobadilla e Pablo Maia na dupla de volante. Cédric Soares e Enzo Dias como dois alas pela direita, um pela direita e um pela esquerda. Rodriguinho de meia, Ferreirinha e Luciano no ataque. O Ceará deve ir com Bruno Ferreira. Vai ter os retornos de Marcos Vitor na zaga e Matheus Baia na lateral esquerda, porque os dois tinham contrato com o Bahia. E na lateral direita voltou Fabiano Souza, por quê? Fabiano Souza estava suspenso e agora está de volta para o jogo. Então, 3 jogadores do quinteto defensivo estão de volta. Richardson, Dieguinho e Lourenço no trio de meio campo, Galeano, Paulo Baia e Pedro Raul. Essa é a provável escalação do Ceará. Se a gente fazer um mano a mano, cara, Rafael é melhor do que Bruno Ferreira. Você pega a dupla de zaga aí do Ceará, você fica com o William Machado, mas depois os outros zagueiros de São Paulo ganham. Eu tiraria, sei lá, Sabino, botaria o William Machado na frente de Sabino, depois daria Arboleda e Alan Franco. Se a gente for fazer o mano a mano das alas, Enzo Dias é mais jogador do que Matheus Bahia, Cédric Soares é mais jogador do que Fabiano Souza, Dieguinho ganharia na dupla de volantes ali, seria, sei lá, Dieguinho e Pablo Maia, por exemplo, ou Dieguinho e Bobadilla. Na meiuca, seria Rodriguinho, é mais jogador do que Lourenço, como meio atacante não tem comparação. Ferreirinha é melhor do que Paulo Baia. E, cara, Luciano é pipoqueiro, mas nesse tipo de jogo ele cresce. E Luciano, vamos dizer assim, é melhor do que Galeano ou Pedro Raul. Seria mais ou menos isso. Então, assim, o Ceará ganharia em 2, 3 posições por volta disso. Nada muito além disso no mano a mano, tá? Bom, vamos aguardar a partida de hoje. Como é que vai ser o comportamento do Ceará? Se vai ser um comportamento corajoso de subida da marcação-pressão, ou se vai ser um comportamento medroso e covarde, como em alguns jogos vem sendo, principalmente fora de casa. Aí aguardar também. Abraço para todos vocês, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Valeu, gente, tamo junto.